Olá, pessoal, tudo bem? Nós estamos começando aqui o nosso nono vídeo do curso sobre o dano da morte e os animais não humanos. No vídeo anterior, a gente viu um critério para se medir a magnitude do dano da morte, né, que era o critério dos AVACs, né, que seriam os anos de vida ajustados à qualidade. E a gente viu que esse critério, né, não serviria para defender que os animais não humanos são menos prejudicados com a morte, porque é um critério que depende do tempo e da qualidade de vida, né? Do quanto alguém teria pela frente para desfrutar, multiplicando o tempo e a qualidade de vida, e do quanto alguém já desfrutou até o momento, né? Também multiplicando o tempo e a qualidade de vida. Então, segundo o critério dos AVACs, né? Quanto mais AVACs alguém teria pela frente para desfrutar, mais prejudicado seria com a morte. E quanto menos AVACs alguém desfrutou até agora, mais prejudicado seria com a morte se morresse. Refazendo. E quanto menos AVACs alguém desfrutou até o momento, mais prejudicado seria com a morte. Bom, nesse vídeo a gente vai discutir uma objeção a esse critério, né, que é a objeção de que afirma que quanto mais sofisticadas as capacidades cognitivas que alguém teria, maior seria o dano da morte para esse alguém. Tá? Então, com base nisso, né, existem pessoas que defendem que, por essa razão, os animais não humanos seriam menos prejudicados com a morte do que são os humanos. Bom, vamos começar a discutir isso tudo agora, então. Bom, então vamos lá, vamos começar discutindo essa ideia de que os animais não humanos são prejudicados, né, com a morte, mas em menor grau do que seriam os humanos. Bom, antes da gente começar, é importante reparar no seguinte, né? Vamos supor que fosse provado que os animais não humanos são menos prejudicados com a morte do que são os humanos. Bom, isso não mostra que os animais não humanos não são prejudicados com a morte, nem mostra que eles são pouco prejudicados com a morte. Eles poderiam ser, ainda assim, muito prejudicados com a morte. Então, é importante reparar que, mesmo que fosse provado que os animais não humanos são menos prejudicados com a morte do que são os humanos, tá? Poderia ser ainda muito difícil justificar matar os animais não humanos ou não tentar salvar as vidas deles, porque eles poderiam ainda assim ser prejudicados com a morte em alto grau. Ok, continuando. Bom, então a gente tem que começar perguntando o seguinte, né? Por que alguém acreditaria que os animais não humanos seriam prejudicados com a morte em menor grau do que são os humanos? Né? Bom, existe esse argumento aqui, que é o argumento das capacidades cognitivas. O que diz o argumento? Né? Parte da premissa de que quanto maiores as capacidades cognitivas que alguém tiver, mais prejudicado com a morte seria esse alguém. E o segundo passo do argumento é afirmar, né, que os humanos possuem maiores capacidades cognitivas do que os animais não humanos. Então, a conclusão do argumento é de que os humanos são prejudicados com a morte em maior grau, né, do que são os animais não humanos. Bom, vamos ver alguns questionamentos a esse argumento, né? Uma maneira de questionar esse argumento é questionar a segunda premissa. Né? Será que os humanos possuem realmente maiores capacidades cognitivas do que os animais não humanos? E uma razão para se duvidar dessa premissa é a seguinte: é constatar que é falso que todo e qualquer humano possui maiores capacidades cognitivas do que todo e qualquer animal não humano. Então, essa aqui seria uma versão do argumento da sobreposição das espécies, né, direcionada à questão do dano da morte. Veja, o que diz esse argumento é que existe uma sobreposição entre os membros das diferentes espécies em relação ao cumprimento desse critério, né, de quem é que teria as maiores capacidades cognitivas. Por exemplo, se a gente comparar um bebê de 1 mês de idade, né, ele tem menores capacidades cognitivas do que um porco ou uma vaca adultos. Né. E esse também seria o caso de vários humanos, né, que, por motivo de doença ou de acidente, foram impedidos de exercer as suas capacidades cognitivas, ou então que conseguem exercer essas capacidades, mas num grau inferior ao que conseguem determinados animais não humanos. Então, isso mostra o seguinte, que, assumindo aquela premissa de que quanto maiores as capacidades cognitivas de alguém, mais esse alguém seria prejudicado com a morte, então, não se poderia, com isso, fundamentar que todos os humanos são mais prejudicados com a morte do que são
do que seriam todos os animais não humanos, porque haveriam humanos que teriam menores capacidades cognitivas do que alguns animais não humanos. Então, essa é uma maneira de questionar a segunda premissa do argumento. Também dá de questionar a primeira premissa. Né? Será que quanto maiores as capacidades cognitivas de alguém, mais prejudicado esse alguém é se morrer? Será que necessariamente é assim? Bom, como a gente viu o critério dos AVACs, né, no vídeo anterior, que é o critério dos anos de vida ajustados à qualidade, com base nesse critério não dá de defender isso. Né? Se os AVACs forem a maneira adequada de medir a magnitude do dano da morte, então a gente tem razões para duvidar de que quanto maiores as capacidades cognitivas de alguém, necessariamente esse alguém é mais prejudicado com a morte. Por quê? Vejam que os AVACs faz referência a quantidade de desfrute que alguém teria pela frente, ou que alguém já desfrutou até o momento, né? Multiplicado pela sua intensidade. Então, a qualidade de vida multiplicado pelo tempo. A quantidade de experiências positivas ou negativas que alguém teria pela frente, ou que desfrutou até agora, né, segundo o critério dos AVACs, seriam diretamente relevantes para se estimar a magnitude do dano da morte. Né? Quanto mais AVACs alguém teria pela frente, para desfrutar, mais seria prejudicado se morresse agora. E quanto menos desfrutou até agora, mais prejudicado seria se morresse. Esses fatores, né, o quanto alguém teria de desfrute ou de sofrimento, e o tempo que teria, não dependem do grau de capacidades cognitivas. Por exemplo, um ser cognitivamente menos capaz, ele poderia ter muito mais AVACs pela frente, né, poderia ter um tempo maior e intensidade mais alta de experiências, ou poderia ter desfrutado de muito menos AVACs até agora, né, poderia ter desfrutado de menos tempo ou experiências menos positivas, né, ou multiplicando isso tudo, ter menos AVACs até agora, do que um ser cognitivamente mais capaz. Então, pelo critério dos AVACs, se a gente multiplicar o tempo pela qualidade de vida, não dá de dizer que necessariamente todo ser cognitivamente mais capaz é mais prejudicado com a morte do que todo ser cognitivamente menos capaz. Na verdade, isso não dependeria em grau algum das capacidades cognitivas, dependeria da intensidade do desfrute e do tempo. Bom, vamos ver uma objeção a esse raciocínio que eu apresentei agora. Tá? Bom, tem alguns autores que defendem que o desfrute intelectual, né, de prazeres intelectuais, como, por exemplo, ler um livro, né, qualquer tipo de prazer intelectual, deveria ter mais peso, né, nesse cálculo dos AVACs, em comparação a prazeres sensoriais, qualquer tipo de prazer não intelectual. Né? Então, vamos discutir essa objeção a partir de agora. Então, segundo essa objeção, né, os seres mais racionais, né, os seres cognitivamente mais capazes, seriam mais prejudicados com a morte, porque teriam mais a perder no futuro. Né? Porque já que esses prazeres intelectuais, segundo essa concepção, deveriam ter um peso maior, então isso significa, segundo essa objeção, que aqueles seres cognitivamente mais capazes teriam mais a perder no futuro e, por isso, seriam prejudicados com a morte em maior grau. Vamos ver alguns exemplos de proponentes dessa visão. Né? Tem lá no livro, né, o Utilitarismo, né, do John Stuart Mill, ele defende uma posição desse tipo, né, nessa edição aqui, mais especificamente nas páginas 209 a 217, ele defende que prazeres intelectuais são um tipo de prazer superior, né, de um tipo mais valioso. E se a gente pegar lá o Ética Prática, do Peter Singer, ele vai defender uma concepção similar, né, nas páginas 83 até 86. Então, vamos ver aqui um exemplo, né, do que defendem os autores que argumentam que os prazeres intelectuais são mais valiosos. Né? Então, eles defendem que, por exemplo, prazeres intelectuais, ou, por vezes, os prazeres estéticos, né, eles são mais valiosos do que prazeres não intelectuais, né, ou que não envolvem nenhum tipo de trabalho cognitivo, né, como, por exemplo, os prazeres sensoriais, como comer uma comida saborosa, né, correr, nadar, brincar, descansar, dormir, estar perto de quem a gente ama, e etc. Tá? Qualquer coisa que não precise um trabalho cognitivo. Tá? Com base nisso, né, poderia se desenvolver o seguinte argumento. Partir dessa premissa de que prazeres intelectuais ou estéticos, qualquer prazer que
envolva determinado tipo de entendimento. Prazeres intelectuais são mais valiosos, né? A pessoa partiria dessa premissa, e diria o seguinte, que quem é capaz de prazeres mais valiosos é mais prejudicado com a morte do que quem não é. É um segundo tipo de premissa. Tá? E, então, tiraria a conclusão de que quem é capaz de prazeres intelectuais, né, que são considerados aqui os prazeres mais valiosos dessa concepção, seria, então, mais prejudicado com a morte do que quem não é. Então, agora a gente vai ver uns questionamentos a esse tipo de argumento, né? E aqui tem uns exemplos de oponentes desse argumento, né? Autores que endereçaram críticas a esse argumento, que é a Paola Cavalieri, né? Esse livro aqui, The Animal Question, né? Por que os animais não humanos merecem direitos humanos? Tem a tese de doutorado do Oscar Horta, né? Um desafio para a bioética, a questão do especismo. Está em alguns capítulos, né? Questionamentos, os capítulos lá que lidam com o dano da morte. Lá, mais para frente, eu vou citar as páginas exatas. E nesse artigo do Steve Sapontes, né? Na defesa do porco. Né? Isso porque, depois a gente vai ver, o John Stuart Mill dá um exemplo, né? Um Sócrates e um porco, para defender que prazeres intelectuais são mais valiosos e tal. E aí o Sapontes faz uma crítica, né? Que chama Em Defesa do Porco, está nesse artigo de 2014. Então, vamos ver aqui quais são as críticas, né? Então, assim, ó, esse argumento aqui tem duas premissas, né? A primeira é de que prazeres intelectuais são mais valiosos, e a segunda é de que quem é capaz de prazeres mais valiosos é mais prejudicado com a morte do que quem não é capaz desses prazeres. Então, algumas críticas são endereçadas à primeira premissa e outras são endereçadas à segunda. Vamos ver primeiro aqui, né, as endereçadas à primeira premissa, a ideia de que prazeres intelectuais são mais valiosos. Será que prazeres intelectuais são mesmo mais valiosos? Vamos ver. Tá? Então, uma primeira forma de questionar isso é apontar que essa ideia, nos proponentes, né, dessa visão, por vezes, e muito geralmente, ela é simplesmente assumida. Né? Se dá como pressuposto de que os prazeres intelectuais são mais valiosos, devem ter um peso maior, muitas vezes sem oferecer nenhuma razão adicional, isso é simplesmente assumido. Né? E isso certamente é problemático, porque não é uma coisa óbvia, assim, por exemplo, não é como 2 mais 2 ser 4, né? Não é como, por exemplo, a ideia de que, né, um círculo tem que ser redondo, um triângulo, né, tem 3 lados, não é uma coisa óbvia assim, então teria que ser fundamentado. Bom, e tem uma outra crítica que diz que parece que isso é arbitrário, né? Manter que prazeres intelectuais são de um tipo mais valioso. Vamos ver como é que é essa crítica. Bom, essa crítica diz o seguinte, que uma maneira não arbitrária, né, não tendenciosa, de verificar o quão valioso seria um tipo de prazer é a sua magnitude. O que isso quer dizer? A sua intensidade e a sua duração. Essa crítica diz que esse critério da magnitude, né? Então, quando eu falar magnitude, eu estou falando da intensidade de um prazer e da duração. Tá? Que esse critério da magnitude ele não é arbitrário porque ele não assume de antemão que há um tipo de prazer que tem mais valor ou que é outro. Né? Não está assumindo de antemão que é o prazer sensorial que tem mais valor ou que é o prazer intelectual ou estético. Não. Os tipos de prazer não importam. Importa saber a magnitude, né? A intensidade e a duração do prazer, e não o tipo. Né? Então, esse critério da magnitude vai dizer que iguais intensidades e durações de tipos diferentes de prazeres são igualmente bons para quem os experimenta. Então, nesse sentido, né, se você comparar, ler um texto, né, que é um prazer intelectual, e tomar um suco da fruta favorita de alguém, podem ser experiências igualmente valiosas, desde que produzam a mesma intensidade de prazer e tenham a mesma duração. E segundo esse critério da magnitude, né, então, um prazer mais simples, ele vai ser mais simples, que eu falo é que não envolve, né, ou envolve menos atividade cognitiva. Né? Então, segundo esse critério da magnitude, um prazer mais simples, ele vai ser mais valioso do que um prazer mais complexo, toda vez que ele for mais intenso e ou tiver uma maior duração. Uma defesa desse critério da magnitude é dizer o seguinte, que algumas pessoas parecem pensar que prazeres estéticos ou intelectuais, né,
são mais valiosos porque elas tendem a comparar casos onde esses prazeres intelectuais ou estéticos geram experiências mais intensas e ou mais duradouras do que os outros tipos de prazeres, né? Mas veja que o que essa crítica está querendo apontar é que, para se defender que prazeres intelectuais, né, ou estéticos, etc., são necessariamente mais valiosos, o que teria que ser dito é que, dados dois tipos de prazeres, né, de igual intensidade e de igual duração, que então o prazer intelectual é sempre preferível. E isso, né, como a gente viu, parece ser, no mínimo, duvidoso. Outra defesa desse critério da magnitude é dizer o seguinte, que o ônus da prova, quem tem que provar, né, que a posição que defende, é as pessoas que defendem que os prazeres, dados dois prazeres de intensidade e durações iguais, que eles possuem valores distintos, né, que o prazer intelectual tem maior valor. Porque eles estão tratando, então, casos relevantemente similares de maneira diferente. E como a gente viu, em vez de oferecer essa prova, normalmente é simplesmente assumido que os prazeres intelectuais ou estéticos são mais valiosos. Então, depois a gente vai ver algumas tentativas de defender o critério, né, de que prazeres intelectuais são mais valiosos. Mas, por enquanto, o que essa crítica está dizendo é que muitas vezes isso é simplesmente assumido e a gente tem razões iniciais para pressupor que prazeres de igual intensidade e de igual duração, né, da mesma magnitude, têm o mesmo valor. Então, se o critério da magnitude for um critério adequado, né, para se medir o valor de um prazer, então a gente não pode concluir do fato de que o prazer é intelectual e o outro não é, que então esse prazer intelectual tem mais valor. Por que isso, né? Porque é falso que, dada uma mesma duração, e que todo prazer intelectual seria mais intenso do que todo prazer não intelectual. Por exemplo, né, vamos comparar um prazer intelectual como fazer palavras cruzadas, né, durante 1 hora, com um prazer não intelectual de alguém passar 1 hora, né, ao mesmo tempo, com alguém que a pessoa ama muito, né? Parece que esse segundo tipo de prazer, apesar dele não ser intelectual, ele é muito mais intenso, tá? Então, é simplesmente falso que, dados dois tipos de prazeres de mesma duração, que o prazer intelectual vai ser mais intenso. Não é verdade. Então, se o critério adequado para se medir o quão valioso é um prazer for a sua magnitude, né, então é falso que os prazeres intelectuais são necessariamente mais valiosos do que os prazeres não intelectuais. Bom, agora vamos ver uma objeção a esse raciocínio que a gente desenvolveu até aqui. Essa objeção diz o seguinte, né, que o critério adequado para se medir o quão valioso é um prazer não é a sua magnitude, né, não é a sua intensidade, é a sua duração, etc. É a significância desse prazer na vida de alguém. Então, né, o que diria essa posição? De que outro critério que é não arbitrário, né, assim como o critério da magnitude, tem outro critério não arbitrário, né, para medir a importância, o quão valioso é um prazer, né, seria a significância desse prazer na vida de alguém, na vida de quem experimentaria esse prazer. Então, nesse sentido, né, da significância, determinados prazeres intelectuais podem ser mais significativos na vida de alguém do que certos prazeres não intelectuais, né? Esse seria o caso se a gente, por exemplo, comparar a leitura de um livro que mudaria a percepção de vida que esse alguém tem, né, com um prazer não intelectual, como comer um saco de bolachas. É claro que, né, nesse caso, o prazer intelectual seria muito mais valioso, porque teria muito mais significância na vida desse alguém do que esse prazer não intelectual. Mas, novamente, né, como sugeriu aquele exemplo anterior, onde a gente comparou passar 1 hora fazendo um passatempo intelectual, como palavra cruzada, por exemplo, com passar 1 hora perto de alguém que a gente ama muito, parece que não dá de dizer que todos os prazeres intelectuais são mais significativos na vida de alguém do que todos os prazeres não intelectuais. Então, também tem o critério da significância, também parece que não poderia fundamentar a ideia de que os prazeres intelectuais necessariamente são mais valiosos.
Vamos ver um outro tipo de tentativa de defesa de que prazeres intelectuais são necessariamente mais valiosos, que é o apelo àquilo que nós escolheríamos. Basicamente, esse tipo de apelo diz o seguinte, que se a gente conhecer bem os dois tipos de prazeres, a gente vai escolher o prazer intelectual. Como eu mencionei antes, né, dois exemplos de autores, né, que defendem esse tipo de metodologia, né, que é o apelo àquilo que nós escolheríamos, é o John Stuart Mill e o Peter Singer, né, pelo menos no Ética Prática, do Peter Singer. Depois, lá em 2014, o Singer publicou aquele livro O Ponto de Vista do Universo. Não sei se ele continua defendendo esse tipo de critério, mas, né, com base lá na Ética Prática que a gente está falando. Então, o Mill e o Singer sugerem um teste, né, para a gente saber quais tipos de vida são mais valiosos. Né? Eles pedem para a gente se imaginar levando cada uma dessas vidas, né, e avaliar qual delas, né, a gente preferiria viver. Então, se vocês querem ver exemplos, né, tá aí aquele o famoso, né, famosíssimo livro do Mill, O Utilitarismo, né, que é a defesa do utilitarismo mais conhecida que tem, que tá lá claro, isso o livro todo ele é pequenininho, né? Então ele está lá nas páginas 203 até 259 dessa coletânea aqui de obras do Mill, tá? E o Singer é na Ética Prática. Depois eu vou dizer as páginas específicas onde eles defendem esse método, né? Ó, aqui tá no Mill, está lá na página 212, né? Que ele diz o que o Mill fala, né? Que é melhor, né, em termos de qual vida escolheríamos viver, qual seria preferível, qual seria mais valiosa. Né? O Mill defende que é melhor ser um humano insatisfeito, né, um humano com depressão, por exemplo, do que ser um pouco satisfeito, um pouco feliz. Né? Ou ele diz o seguinte, é melhor ser um Sócrates, né, ser alguém muito inteligente, insatisfeito, né, triste, com depressão, por exemplo, do que ser um tolo satisfeito. O que eles chamavam de tolo, né, ou imbecil na época, era em referência aos humanos que têm algum impedimento cognitivo, né, alguém que tem alguma doença mental, por exemplo. E o que o John Stuart Mill diz, né, que se o tolo, né, por exemplo, o que ele está chamando de tolo, né, novamente, é um humano com deficiências mentais, ou um porco tem uma opinião distinta, né, ou seja, que eles preferem a vida que eles levam, é porque eles só conhecem um lado da questão. Bom, o Singer defende uma posição similar lá no Ética Prática, na página 116, quem quiser conferir. Só que é um pouquinho diferente, né? Mas é parecido o método. O que ele sugere? A gente se imaginar, primeiro, vivendo a vida de um cavalo, né? Mas não necessariamente um cavalo escravizado pelos humanos, como é normalmente o caso, mas pode ser um cavalo vivendo uma vida significativa. Não? E depois imaginar vivendo a vida de um humano adulto normal. E, em seguida, ele pede para a gente se imaginar um terceiro estado, onde a gente não seria nem um cavalo, nem um humano, né? Mas a gente se lembraria como seriam essas vidas, e ele pede para a gente escolher. Ele diz que a vida que a gente escolhesse nesse terceiro estado neutro seria, então, a vida mais valiosa. Bom, se a gente comparar a posição do John Stuart Mill com a posição do Peter Singer, a posição do Singer, apesar de ser um método similar, né, ele defender basicamente a mesma coisa, de que a vida mais intelectual é mais valiosa, mesmo que ela contenha mais sofrimento, seja, digamos, a vida de um humano insatisfeito. A posição do Singer, se for conferir lá na página 118, ela é um pouco mais moderada do que a posição de John Stuart Mill. Por quê? Porque o Singer admite que é duvidoso que o Sócrates, por exemplo, saiba o que é ser um tolo feliz, né, ou um humano com deficiências mentais mais feliz, ou um porco feliz, porque ele nunca experimentou isso, na verdade, né, nenhum de nós, né, humanos, adultos normais, experimentamos, né, o que é levar a vida de um humano com deficiências mentais ou levar a vida de um animal não humano. A gente não sabe, né, exatamente como são essas vidas. Mas assim, o que tem de semelhante entre a posição do Mill e a do Singer é que ambos mantêm que se a gente pudesse experimentar todos esses tipos de vida, a gente escolheria a mais intelectual, mesmo que ela contivesse menos experiências de felicidade, de alegria, né? Mesmo que ela fosse
que ela fosse pior nesse sentido. Então, agora, vamos ver duas críticas a esse tipo de método que é comum ao Mill e ao Singer, né, que é o apelo ao que nós escolheríamos. Tá? Essas duas críticas podem ser encontradas lá na Paola Cavalieri, né, são feitas por essa autora, nesse livro, né, The Animal Question, tá? Why Non-Human Animals Deserve Human Rights. Tá? Questão animal, né? Por que os animais não humanos merecem direitos humanos? Então, a primeira crítica está lá na página 110 e 111, quem quiser conferir. Tá? Então, a primeira crítica dela diz o seguinte: a gente não tem acesso a esse terceiro estado neutro que o Singer sugere, né? Onde a gente poderia comparar, não arbitrariamente, qual dos dois tipos de vida seria melhor. Por quê? Porque a gente, né, não sabe como é experimentar o mundo a partir da mente de um animal não humano. Tudo o que a gente faz, né, a gente faz da perspectiva humana. E, então, segundo a Paola Cavalieri, isso é uma razão para a gente duvidar de que uma preferência por uma vida humana típica não seja tendenciosa, né? Porque é isso que a gente está acostumado a experimentar. Então, de acordo com a autora, a gente não tem condições de imaginar que resposta a gente daria se a gente estivesse nesse estado neutro, onde a gente não fosse um animal humano, nem um animal não humano. Onde a gente não fosse capaz nem de experiências cognitivas sofisticadas, nem de não tê-las. Tá? E como esse estado neutro parece que é impossível de acessar, então, segundo a autora, a gente não tem como saber o que a gente escolheria nesse terceiro estado neutro. Tudo que a gente faz, né? Qualquer escolha é a partir da nossa perspectiva humana. Vamos ver um exemplo, né? Um exemplo que parece corroborar essa crítica, né, da Paola Cavalieri é que aquilo que a gente prefere em mesmo na nossa vida humana típica, né, parece que aquilo que a gente vai preferir não é sempre os prazeres mais intelectuais, depende das circunstâncias. Por exemplo, quando a gente está com sede ou com fome, nesse momento, a gente não prefere os prazeres mais intelectuais, né? Mesmo que a gente conheça bem os dois tipos de prazeres, mesmo que a gente já tenha experimentado, né, prazeres intelectuais complexos, e mesmo que a gente já tenha experimentado os prazeres sensoriais. Na hora, né, da fome, na hora da sede, nesse momento, se for dado a oportunidade de escolher, a gente vai escolher saciar o prazer sensorial, né? Isso sugere, então, que, mesmo conhecendo os dois tipos de prazeres, é falso que a gente preferiria sempre os prazeres intelectuais sobre os prazeres não intelectuais, né? Que em toda e em qualquer circunstância a gente preferiria os prazeres intelectuais. Então, isso parece colocar um ponto de interrogação naquela ideia de que os prazeres intelectuais são mais valiosos. Vamos ver uma segunda crítica que ela faz no mesmo livro, né? Está lá na página 105. A segunda crítica é a seguinte: como o método sugerido pelo Mill e pelo Singer apela àquilo que nós escolheríamos e não ao que deveríamos escolher, então esse método não dá nenhuma base para se afirmar que então alguém estaria errado se depois de imaginar, né, depois de se imaginar vivendo ambos os tipos de vida, a vida cognitivamente mais capaz e a vida cognitivamente menos capaz, então se esse alguém escolhesse a vida menos intelectual, que esse alguém estaria errado. Parece que, já que esse método apela ao que nós escolheríamos, e não o que deveríamos escolher, então parece que esse método não dá base nenhuma para se dizer que alguém está errado se escolhesse a vida menos intelectual. Bom, até então a gente viu críticas a essa primeira premissa aqui, a ideia de que prazeres intelectuais são mais valiosos. A gente viu 3 tipos de crítica, né? A gente viu uma crítica que defende que o critério adequado para se medir o quão valioso é o prazer é a sua magnitude, e que a partir desse critério não dá de dizer que prazeres intelectuais são mais valiosos. A gente viu uma segunda abordagem que defende que o critério adequado para se medir o quão valioso é um prazer é a sua significância na vida de alguém, mas de acordo com esse critério também não dá de dizer que necessariamente os prazeres intelectuais são mais valiosos. E, por fim, a gente viu o critério do apelo ao que escolheríamos. E vimos, então, que também esse método não dá base para se manter que necessariamente os prazeres intelectuais são mais valiosos. Então, a gente tem aí fortes razões
para duvidar dessa premissa de que prazeres intelectuais são mais valiosos do que prazeres de outro tipo, ainda que seja amplamente difundida essa ideia, principalmente entre filósofos. Né? Bom, agora nós vamos ver críticas à segunda premissa do argumento, que é a ideia de que quem é capaz de prazeres mais valiosos é necessariamente mais prejudicado com a morte do que quem não é. Então, mesmo que então tivesse provado que prazeres intelectuais são mais valiosos do que outros tipos de prazeres, essa crítica vai dizer que nem assim se seguiria a conclusão de que quem é capaz de prazeres intelectuais é mais prejudicado com a morte do que quem não é, porque então essa segunda crítica vai questionar a ideia de que quem é capaz de prazeres mais valiosos é necessariamente mais prejudicado com a morte do que quem não é. Vamos ver. Então vamos questionar essa segunda premissa, né, do argumento. Quem é capaz de prazeres mais valiosos, né, é mais prejudicado com a morte do que quem não é? Vamos ver. Então, a gente pode ver uma crítica desse tipo, né, lá na tese de doutorado do Oscar Horta. Está lá na página 731. Bom, o que ele diz, né? Mesmo que fosse atribuído um peso maior aos prazeres intelectuais, né, isso não implica que quem é capaz desses prazeres é necessariamente privado de um valor maior com a morte do que quem não é capaz desses prazeres. Por quê? Né? Porque não é só os prazeres intelectuais que importam, né? Não é só os prazeres intelectuais que têm valor. Os outros tipos de prazeres também teriam. Né? Então, lá na página 731, ele argumenta que, mesmo que a posse de capacidades mais complexas, né, fosse relevante para determinar o valor que seria experimentado na vida de alguém, existem outros fatores que são muito mais determinantes para determinar o quão boa ou ruim é a vida de alguém. Por exemplo, ter uma boa saúde, ter integridade física, porque isso vai determinar qual é o teor de experiências positivas e negativas que esse alguém teria. Vamos ver um exemplo. Tá? Então, nesse exemplo, vamos assumir que foi provado que os prazeres intelectuais são superiores. Como a gente viu, parece que não tem base para se provar isso, mas vamos supor, para efeito de argumentação, que tivesse. Ainda assim, isso não implicaria que os seres capazes de prazeres intelectuais seriam necessariamente mais prejudicados com a morte. Vamos ver por quê. Então, vamos novamente, né, voltar lá na Paula Cavalieri, está naquela mesma obra, só que na página 114. Ela vai ilustrar essa crítica, né, comparando a vida de um indivíduo cognitivamente simples, mas que eles fossem felizes, com a vida de um indivíduo cognitivamente complexo, como um humano adulto normal, mas com um sofrimento irremediável, né, ou com depressão, ou que a vida dele fosse muito, muito triste. Tá? Bom, vamos ilustrar isso com números, tá? Para a gente entender bem qual é essa crítica. Ó, vamos comparar as vidas do indivíduo A e do indivíduo B. Tá? Então, essa crítica mostra o seguinte, que mesmo que a gente atribua um valor maior aos prazeres intelectuais, não dá de deduzir que o ser capaz de prazeres intelectuais é mais prejudicado com a morte, nem se a gente levar em conta os prazeres, os avaques futuros, né, as perdas futuras, e nem se a gente levar em conta o passado, quanto foi desfrutado até agora. Vamos ver por quê. Primeiro, em relação às perdas futuras. Bom, vamos comparar aí as perspectivas futuras das vidas de dois indivíduos, o indivíduo A e o indivíduo B. O indivíduo A, ele é incapaz de prazeres intelectuais, tá? Vamos imaginar aí que ele é um humano que ele, por alguma doença ou acidente, foi impedido de desenvolver as capacidades intelectuais. E que ele tem 21 AVACs pela frente. Né? Então, multiplicando ali o tempo e a intensidade das experiências positivas e negativas, deu aí que ele é privado, se ele morresse agora, ele seria privado de 21 AVACs. Né? Ele teria para desfrutar ainda. Bom, o indivíduo B, por outro lado, ele é capaz de prazeres intelectuais. Vamos imaginar aí que ele é um humano adulto normal. Mas que ele só tem 10 AVACs pela frente. Mas vamos imaginar aí que a gente está assumindo que os prazeres intelectuais são mais valiosos. Vamos supor que eles têm o dobro de importância do que prazeres não intelectuais. Então, vamos imaginar assim, ó, que se você comparar 1 hora de prazeres sensoriais
e 1 hora de prazeres intelectuais de mesma intensidade, que a 1 hora de prazer intelectual teria o dobro de valor. Tá? E vamos imaginar que esses 10 AVACs que o indivíduo B teria pela frente seriam todos experimentados com o desfrute de prazeres intelectuais. Vamos supor que fosse ali um filósofo que passa o dia inteiro, né, filosofando e que sente prazer com isso. Tá? Então, assim sendo, né, esses 10 AVACs do indivíduo B teriam que ser multiplicados por 2, né, porque os prazeres intelectuais teriam o dobro de valor. Então, ele totalizaria, né, que ele teria 20 AVACs pela frente. Mas, olha, ainda assim, o indivíduo A, que é incapaz de prazeres intelectuais, seria privado de um valor maior do que o B. Ele continuaria tendo 21 AVACs pela frente, e o outro teria 20. Então, isso mostra que, mesmo que os prazeres intelectuais tivessem um peso maior, né, do que os prazeres não intelectuais, não daria de concluir que, necessariamente, aquele indivíduo capaz de prazeres intelectuais necessariamente perde o maior valor se morrer pela frente. Bom, a única maneira de rejeitar essa conclusão, tá, seria manter que os prazeres intelectuais são um trunfo sobre os prazeres não intelectuais. Né? Seria dizer que nenhuma quantidade de prazeres não intelectuais, por maior que seja, pode ser melhor, pode ser mais valiosa do que certa quantia de prazeres intelectuais, por menor que seja. Bom, mas qual é o problema? É que isso parece completamente implausível, parece absurdo, né? Por quê? Porque implicaria dizer que é melhor alguns minutinhos de um prazer intelectual muito pequeno do que ter muitos anos de outros tipos de prazeres e que fossem de uma intensidade gigantescamente maior. Por exemplo, se os prazeres intelectuais fossem um trunfo, a gente teria que dizer que é preferível 10 minutos jogando o jogo da velha do que ter uma vida inteira ao lado de pessoas que amamos, né? Mas sem poder ter prazeres intelectuais. E isso, como isso parece, né, absurdo, a gente teria aí fortes razões para rejeitar a ideia de que prazeres intelectuais são um trunfo. Então, a gente tem que admitir que não dá de dizer que, necessariamente, alguém que é capaz de prazeres intelectuais, que é cognitivamente mais sofisticado, é privado de um valor maior se morre. Vamos ver também agora um exemplo em relação aos AVACs passados. O ponto é o seguinte: se os prazeres intelectuais tiverem um peso maior, então, aqueles seres capazes de prazeres intelectuais, muito provavelmente, tiveram mais AVACs desfrutados até agora, né, se eles desfrutaram prazeres intelectuais. Mas, lembrando, a teoria dos AVACs diz que quanto mais AVACs já desfrutados, menor é o dano da morte. Né? Quanto menos alguém desfrutou até agora, mais prejudicado é com a morte. Então, o fato de prazeres intelectuais, se eles tiverem um peso maior, né, o fato de eles serem mais valiosos, se forem, né, isso, na verdade, diminuiria a magnitude do dano da morte de acordo com os fatores passados. Vamos ver aqui um exemplo. Tá? Vamos imaginar que o indivíduo A, ele não é capaz de prazeres intelectuais e ele viveu até agora, ele desfrutou até agora 10 AVACs. Tá? O indivíduo B, por outro lado, ele é capaz de prazeres intelectuais e ele viveu até agora 8 AVACs. Tá? Sendo o seguinte, a metade desses AVACs, a metade das experiências que ele teve até agora em vida, foram desfrutes de prazeres intelectuais. E vamos assumir, né, para efeito de argumentação, que os prazeres intelectuais têm o dobro de valor, o dobro de importância, têm o dobro do peso. Né? Como a gente viu, temos fortes razões para a gente rejeitar que prazeres intelectuais devam pesar mais, mas vamos assumir, para efeito de argumentação, que tivesse o dobro, é bastante, né, o dobro do peso. Né? Então, nesse caso, os AVACs do indivíduo B, né, pelo menos a parte que diz respeito aos prazeres intelectuais, teriam que ser multiplicados por 2. Né? Então, para a gente avaliar quantos AVACs foram desfrutados pelo indivíduo B até o momento, o que a gente teria que fazer? Teria que ver o seguinte, olha, ele desfrutou de 8 AVACs até agora, mas 4 foram de desfrute de prazeres intelectuais. Esses 4 a gente multiplica por 2, né, dá 8, e soma com os prazeres não intelectuais. Então, na verdade, o indivíduo B, né, ele desfrutou até agora de 12 AVACs. Tá? Então, veja,
Se o indivíduo A desfrutou 10 AVACs até agora, e o indivíduo B, porque ele era capaz de prazeres intelectuais, ele desfrutou 12, então o indivíduo B, na verdade, teve mais AVACs até agora. Né? Então, se a gente levar em conta a ideia lá de que quanto menos alguém desfrutou, mais prejudicado é esse alguém com a morte, então o fato de o indivíduo B ter desfrutado mais AVACs até agora, porque ele era capaz de prazeres intelectuais, faz com que ele seja menos prejudicado com a morte, de acordo com os fatores passados. Então, quais são as conclusões principais que a gente pode retirar de tudo isso que a gente discutiu nesse vídeo, né? Primeiro é a seguinte, que mesmo se os prazeres intelectuais tivessem um peso maior na medição dos AVACs, isso não apoia a conclusão de que, em todos os casos, aqueles seres com maiores capacidades intelectuais seriam mais prejudicados com a morte. Porque, como a gente viu, já que tem que levar em conta os outros tipos de prazeres, e, é claro, levar em conta os sofrimentos também, e as experiências negativas em geral, no cálculo ali dos AVACs, pode ser que, mesmo que fosse dado um peso maior aos prazeres intelectuais, ainda assim, o ser incapaz de prazeres intelectuais seria mais prejudicado com a morte. E a segunda conclusão é que, como nós vimos, também existem fortes razões para se duvidar dessa ideia de que prazeres intelectuais necessariamente são mais valiosos, necessariamente devam ter um peso maior. Temos fortes razões para duvidar disso. Então, esse foi o que a gente discutiu nesse vídeo, e no próximo vídeo a gente vai ver uma outra tentativa de defesa de que os animais não humanos, ou os seres menos cognitivamente capazes em geral, são menos prejudicados com a morte, mas é um tipo de defesa diferente que apela não ao critério de qual prazer é mais valioso, mas apela ao critério da conexão psicológica. Então, até lá, um abraço.